Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos e que Deus possa, assim, nos abençoar com o entendimento da sua palavra. A aula de hoje tem como tema Provai os Espíritos, né? Está embasado em 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. O que tem de tão importante nessa aula de hoje? Provar os espíritos, não é? Porque, meus irmãos, nesse confuso mundo evangélico, tem muita coisa que aparentemente é de Deus, mas na realidade não é. Os falsos profetas virão em meu nome dizendo: Eu sou eu, e a muitos enganarão, diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, verso 6. Então a palavra do Senhor já nos adverte que muitos virão em nome de Jesus e muitos farão até sinais e prodígios e enganarão até os escolhidos, se possível for. Então nós precisamos estar atentos e saber se o que ouvimos, se o que escutamos, se o que presenciamos procede do Espírito Santo de Deus. Do contrário, a gente pode estar também sendo enganado. Porque os falsos profetas, eles também são conhecidos como os enganadores. E para enganar os outros, e aí muitas vezes para enganar a si próprio, não é? Eles têm diversas artimanhas, diversos meios para enganar o povo de Deus e tentar querer também se enganar. E aí eles normalmente aplicam em nós aquilo que a gente chama de o conto da sereia, né? Fala que a sereia, certa hora da noite, ela vem até as margens da praia e aí encanta os rapazes, leva para o fundo do mar e desaparece com eles. Você pode acessar na internet aí o conto da sereia para você entender melhor, que eu falei de uma forma muito resumida. Mas o doce canto da sereia são coisas com palavras agradáveis, coisas bonitas. Fala-se muitas vezes coisas que aparentemente é óbvio, faz sentido, né? E aí eles falam dessa forma. Tem um poder de persuasão, de convencimento muito grande. E aí mistura. Porque quando ele fala o agradável é bom, mas precisamos ver se aquilo que a gente achou tão agradável se é verdade. Muitas vezes ele fala de uma forma bem popular. Aí fica fácil da gente digerir e entender, né? E dizer, poxa, que mensagem maravilhosa, eu entendi tudo. Mas precisa saber se aquilo que foi falado se é verdade. E o que é que muitos desses falsos profetas enganadores aplicam? Verdadeiros shows de entretenimento. Então dá-se gargalhada, dá-se muitas glórias, confirma-se o que é dito, mas a ingenuidade é uma coisa muito perigosa e nós precisamos pôr à prova se aquilo que foi falado, passado, transmitido, se é verdade, se provém de Deus. E aí, esses enganadores, esses falsos profetas estão misturados com o povo de Deus. E o que é que acontece? Muitos são enganados por eles. Muitos vivem um pseudo, um falso evangelho à custa desses enganadores. E normalmente eles promovem um show de promoções, não é? Tem o Pode Tudo, o evangelho de Pode Tudo é uma promoção que eles fazem. Então, você pode ser crente, pode beber, pode ir para farra, pode ir para não sei para onde. Há um grupo religioso que sai da igreja, vai para a mesa branca, para o espiritismo, depois vai para cartomante, vai deitar búzios, cartas, não é assim que se dizem?
Pronto. Então, há igrejas, há mensagens, há profetas que diz pode tudo. Ah, eu posso ser crente e usar todo tipo de roupa? Pode, do jeito que você quiser, escandaloso. O importante é que você traga o dinheiro aqui para a igreja. Então, o pode tudo é uma promoção que alguns que se dizem evangélicos promovem nesse confuso mundo evangélico por conta desses falsos profetas. Existe também uma promoção da prosperidade exagerada, não é? Nós sabemos que nós precisamos ser prósperos, isso não há problema nenhum. Mas da forma como tem sido pregado por alguns falsos mestres, a coisa é complicada, né? A teoria da prosperidade ao pé da letra, como eles promovem, não é assim que a Bíblia nos ensina. Tem também a promoção do que é dando que se recebe. Portanto, pegue sua casa, venda e jogue aqui nos pés do altar de Deus. Pegue sua geladeira, seu sofá, o que você tiver, seu carro, porque quanto mais você der, mais você vai receber. A gente sabe que é dando que se recebe, sim, mas não assim. Essa forma com que eles pregam, com que eles determinam, não é como Deus nos ensinou. É claro que se de coração a gente fizer algo, Deus há de nos recompensar. Mas a recompensa que eles pedem é para eles, né? Normalmente para eles. Ora, existe uma outra promoção que é a questão do mirabolante. O evangelho cheio de luzes, efeitos especiais, é uma coisa chamada de o espetaculoso. Não devia ser assim, né? As coisas poderiam ser simples, como Deus nos orienta, né? Mas não. Quanto mais eu gritar, quanto mais eu entortar, entronchar, pular, quanto mais eu botar luzes, efeitos, provocando aquela coisa do espetaculoso, do mirabolante, então isso possa ser que tenha alguma coisa de Deus, mas é preciso pôr à prova. Provai e vei se realmente é de Deus. Uma outra promoção que esses falsos profetas aplicam aos seus seguidores é os exageros dos dons, de alguns dons, como por exemplo, dons de língua. Há pessoas que falam em língua o tempo todo, apesar de que a Bíblia diz, olha, eu prefiro falar uma palavra que a pessoa escuta, ou 3 palavras que a pessoa escuta, do que falar milhões de palavras que ninguém entenda nada. Né? Então, é importante que tenha um exagero muito grande nessa parte aí, porque falar línguas significa demonstrar poder, demonstrar autoridade, é ungido de Deus. Certo dia eu recebi a visita de um cidadão cristão que era o santo, era o perfeito, e falou e disse que muita gente tinha que se converter e que eu precisava me converter. E na casa dele, ele usava um macaco na energia, não pagava energia não, que ele não era besta não, que ele não era otário. Cadê? Acabou ali a santidão, a santidade. Recentemente eu recebi uma visita de um cidadão que parecia um santo. Olhe, ele era o santo, o resto não, o resto precisava se converter. O que acontece? Esse cidadão, ao ir embora, montou numa moto e disse, eu não tenho carteira não, ando por aqui por dentro que eu não tenho carteira para dirigir moto não. Aí veja. Então, assim, o mundo está cheio de pessoas assim, né? E a gente precisa ter cuidado como cristão, a gente precisa pôr à prova. Mas como provar, né, os espíritos? Como saber se é de Deus? Primeiro, buscando conhecimento na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, um ambiente de você conhecer muito bem a palavra de Deus é a escola bíblica dominical. Essa aula que nós estamos ministrando aqui. Então, precisamos frequentar a escola bíblica dominical. Uma outra coisa que a gente pode fazer é sempre ouvir com o pé atrás. Nunca ouvir jogado para cima de tudo que se dizem, né? Porque se eu sou uma pessoa que você gosta de mim, confia em mim, eu posso
jogar coisas boas e um bocado de coisas ruins e você engole tudo. Então, é preciso buscar o conhecimento bíblico. Examinar o profeta, aquele que está falando, aquele que está emitindo a palavra de Deus. Saber quem é ele, o histórico dele, né? E, em terceiro lugar, examinar o nosso próprio caráter, o nosso próprio interesse. Porque às vezes a gente está na casa de Deus por algum interesse pessoal. Eu quero arranjar um emprego, eu quero arranjar um casamento, eu quero me curar de uma enfermidade. E aí eu tenho meus interesses próprios. Eu não estou ali por causa de Jesus, por causa de Deus, nada não. É para resolver alguma coisa a mim. Então, eu preciso examinar meu caráter, né? E meu interesse. Ou o caráter e o interesse de quem está ouvindo. Se são pessoas realmente que buscam a Deus. Porque às vezes nós queremos ouvir só aquilo que nos interessa. Então, se a pessoa crê em tudo, essa pessoa que crê em tudo, ela está tão longe de Deus quanto aquela pessoa que não crê em nada. Então, eu não devo crer em tudo, eu preciso pôr a prova. Ouvir, examinar e pôr a prova. E buscar convicções, né? Buscar convicções, como diz lá em Timóteo 1,12, né? Porque eu sei em quem tenho crido. Em Timóteo também 2,15 diz, 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem que se vergonhar. Então, nós precisamos buscar essas convicções, buscar esse entendimento para assim provar. Ora, existe pessoas que vivem de extremos e existe profetas, mestres, que também vivem de extremos. Uns só fazem entretenimento, festa. A parte espiritual fica a desejar. Outros só faz acochar. Você vai para a igreja cansado, sofrido, buscando um alento. Chega lá na igreja, aperto, aperto, aperto. Aí você sai pior. Então é preciso a gente ter cuidado, né? Se a gente escuta muito desses profetas, desses mestres, só coisas boas. Não. Foi assim que Jesus disse. Disse que teríamos aflições. Mas também se a gente só escuta, sarrafo, coro, não. Também não, né? O profeta que vem de Deus, ele fala as coisas espirituais. E o espírito, ele não é carrasco, não. Ele fala a verdade, né? Então, ora a gente escuta coisas boas, ora a gente escuta coisas ruins. Ora a gente sente o perfume da rosa, ora a gente sente o furar dos seus espinhos, né? Para que haja crescimento, porque é assim a vida. Portanto, precisamos ter cuidados. Mas vamos em frente fazendo agora uma conclusão, não é? Nós precisamos, como diz a aula, provar os espíritos se são de Deus. Nós não precisamos confiar 100%. Maldito o homem que confia no outro, diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, acima de tudo, nós temos que buscar discernimento. E como disse, está aí a escola bíblica para te ajudar. Vem no domingo pela manhã, escuta essas nossas aulas, né, pela internet e procura, meu irmão, abrir o teu coração, abrir as janelas da tua alma, as janelas do teu coração, as janelas do teu entendimento, para que tu possa compreender verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque, como disse Marcos 13,6, olha, eu vou ler aqui para você, ó. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. E o 13,22 diz assim, ó, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Aí, Marcos, capítulo 13, 37, diz, olha, vigiai, vigiai. Então, vamos acabar com essa ingenuidade cristã de chegar na igreja para querer ouvir só o que é bom, ou então para engolir tudo que se fala.
não é? Nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus. Repetindo, 1 João 1,4, que diz o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João 4,4, ele diz o seguinte: olha, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, não permite que determinadas coisas mundanas, seculares, invada o teu ser. Porque a palavra de Deus nos orienta. Não ande de casa em casa, de galho em galho, de igreja em igreja, procurando ouvir só aquilo que lhe agrada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus assim nos abençoe e até a próxima aula. Amém.